bom, então vamos lá. Bom, pessoal, boa noite a todos que estão aqui presentes, né? É com imenso prazer, né, e alegria que a gente inicia a nossa semana, né, de palestras. Então, a nossa semana do Connect, né, nosso encontro. Nós teremos todos os dias, até quinta-feira, palestras relacionadas à enfermagem, né? E assim, palestras muito boas. E eu fico super feliz por começar a nossa segunda-feira já com a palestra da Natália, falando um pouquinho para a gente sobre podermóclise, que muitas pessoas acreditam que às vezes não conheça, né? Por isso que eu acho extremamente importante a gente falar um pouquinho sobre esse tema, né, Natália? Isso. Em nome da Unilins, em nome da nossa coordenadora Sabrina, eu quero agradecer imensamente pelo seu sim, né, pelo nosso convite, por você aceitar participar dessa semana científica aqui da Unilins, viu? Muito, muito obrigada mesmo. Fiquei muito feliz. Falei com a Thalita, ai, será que a Natália aceita? Ela aceita sim, Claro. vamos tentar, gente. Então, eu fico super feliz mesmo, viu? Muita gratidão por você estar aqui com a gente hoje, né? Eu que agradeço. A Natália, né, para quem não conhece, Natália, todos aqui são alunos do curso de graduação em enfermagem da Unilins, tá bom? Certo. Um pouquinho misturado, tem aluno desde o primeiro ano até o quinto, né, que é o último ano, pessoal do estágio, tem alguns alunos que eu já vi que estão aqui, tá? Então, só para te apresentar, Natália Cristina Godinho, ela é enfermeira, formada pela Marechal Rondon, é enfermeira do ambulatório de quimioterapia de oncologia da Unesp, especialista em formação pedagógica para docência e gestão de serviços de enfermagem e mestre em enfermagem. Qualquer coisa você me corrige, viu, Natália? Tá perfeito. Então, seja muito bem-vinda, tá? Muito obrigada. Natália, você quer apresentação? Você sabe aí colocar? Quer que eu te ajudo? Eu coloco por aqui, se houver problema, daí você vai me orientando, pode ser? Aí eu vou pedir, pessoal, para vocês, se vocês quiserem, colocando as perguntas nas mensagens, eu vou anotando. E aí, não sei, Natália, se você prefere que, se alguém quiser abrir o microfone, pergunte no final ou durante a palestra, o que que você acha melhor? Eu acho interessante a gente abrir para as perguntas no final, né? Porque, de repente, a dúvida que surgir no começo, a gente pode estar tirando ao longo da aula, né? Ah, então tá. Então, combinado. Então, eu também vou anotando aqui nas mensagens as perguntas para depois nós fazermos no final. Mas o aluno que quiser abrir o microfone depois no final e perguntar, também fica à vontade, tá bom? Claro. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos ver aqui. Tá dando para ver certinho? Tá abrindo aqui pra gente. Ah, para mim tá ok. Aqui também, Ok? ok. Ok. Então, tá joia. Então, vamos começar, pessoal. Primeiro, eu agradeço muito a Ana pelo convite, né? Eu fiquei muito honrada com esse convite, fiquei muito feliz também em poder falar um pouquinho sobre a Epidermóclise, sobre o meu trabalho. E eu vou falar um pouquinho para vocês, então, desse assunto que eu gosto muito, que eu estudo bastante, que é a Epidermóclise. A gente vai falar um pouquinho dos conceitos e da aplicação prática, tá legal? Pessoal, por que que eu vim falar um pouquinho para vocês sobre esse assunto e não sobre outro assunto, tá? Vocês vão entender um pouquinho mais agora. Eu trouxe o meu mestrado porque foi aí que tudo começou. Eu sou enfermeira do ambulatório de oncologia aqui da Unesp de Botucatu, mas antes de ser da oncologia, eu era da clínica médica. E lá na clínica médica, que foi quando eu resolvi fazer o mestrado e escolhi esse tema, a gente utilizava a técnica, mas a gente utilizava da seguinte forma. Lá a gente trabalhava com diversas especialidades, né? Entre elas a oncologia, a hematologia, a geriatria, entre outras, né? Lá era um pouquinho de tudo, tudo misturado.
E a gente utilizava a hipodermóclise da seguinte maneira, era geralmente nos velhinhos ali da geriatria, então um médico sabia um pouquinho, outro médico sabia outro pouquinho, o enfermeiro sabia mais um pouquinho, e aí a gente reunia esses conhecimentos para fazer a aplicação da técnica. E quando eu fui fazer o mestrado, eu pensei, será que nas outras unidades de internação, será que nas outras enfermarias é utilizada essa técnica? E de que forma é utilizada? Será que é da mesma forma que a gente utiliza aqui? Será que eles têm um pouquinho mais de conhecimento do que a gente? Como é que a gente pode somar tudo isso para um bem comum no final do paciente? Então, o meu mestrado foi sobre o conhecimento do enfermeiro sobre essa técnica da hipodermóclise. Como é que foi feito? Foi feito por meio de um questionário. Na época, os enfermeiros que participaram eram os enfermeiros das unidades de internação e do ambulatório de terapia antálgica, e totalizou 37 participantes, né? Nesse questionário, haviam várias questões com relação à técnica, tá? E aí, resumindo um pouquinho para vocês, o que me chamou muita atenção? Me chamou a atenção que, entre todas as perguntas, algumas delas foram as seguintes. A primeira pergunta era se o enfermeiro sabia o que era a hipodermóclise. E daqueles 37, mais de 90% diziam que sim, sabiam. Uma outra pergunta era se conheciam algum protocolo de utilização da técnica. Aqui está um pouquinho, desfocou um pouquinho, mas acho que dá para entender. Mais que 80% dizia que sim também, que conhecia, dizia que não conhecia protocolo de utilização. Quando era perguntado se sabia se o hospital tinha algum protocolo para se utilizar, mais da metade dizia que achava que não, que o hospital não tinha um protocolo específico para aplicação da técnica. E quando a gente perguntava se o setor utilizava, mais que 50% deles dizia que sim. Com base nessas perguntas e nessas respostas, o que eu pude concluir? Que a técnica, ela estava sendo administrada de forma empírica, né, e não baseada em evidência, já que a grande maioria das unidades de internação e do ambulatório de terapia antálgica, que é onde foi aplicada a pesquisa, utilizavam a técnica, não existia um protocolo, né, então era feita de forma empírica, né, de que forma que era feita essa técnica? Com base em que evidência científica, né? E foi por isso que eu fiz esse trabalho, tá, gente? É só para vocês entenderem um pouquinho da importância da gente falar sobre esse assunto. Como o meu mestrado foi profissional, eu tive que deixar um produto para a instituição. Então, acabei deixando 2 produtos, na verdade. O primeiro produto foi um manual, né, que foi o e-book. Depois eu vou contar um pouquinho mais para vocês sobre o e-book e vou mostrar um pouquinho mais onde a gente acha ele, se vocês tiverem a curiosidade. E o outro produto foi um POP, foi um procedimento operacional padrão, que descrevia toda a técnica correta, toda a padronização para uma assistência de maior qualidade, tá? Depois eu falo um pouquinho mais sobre esses produtos. Antes da gente entrar propriamente na hipodermóclise, a gente não tem como chegar lá sem falar um pouquinho antes dos cuidados paliativos. Então, eu vou falar um pouquinho primeiramente deles e depois a gente entra no assunto em si, tá? Com a expectativa de vida aumentada e com o aumento também das doenças crônico-degenerativas, como, por exemplo, do câncer, os cuidados paliativos, eles foram tendo um papel de grande relevância na área da saúde, né? Por quê? Eles visam prevenir, minimizar o sofrimento nas doenças incuráveis, avançadas, progressivas, né? Então, o que é esse cuidado paliativo que a gente fala tanto? São situações clínicas cujo prognóstico já não responde mais ao tratamento curativo.
E aí agora eu vou passar para vocês uma definição que eu acho que é uma das melhores definições, que é a da Organização Mundial da Saúde, tá? Então, os cuidados paliativos, eles consistem na assistência promovida por uma equipe multidisciplinar que objetiva a melhoria da qualidade de vida do paciente e dos seus familiares diante de uma doença que ameace a vida por meio da prevenção e do alívio do sofrimento, da identificação precoce, avaliação impecável e tratamento de dor e demais sintomas físicos, sociais, psicológicos e espirituais, né? Olha que definição bonita. Esses cuidados paliativos, pessoal, eles exigem o desenvolvimento de diversas competências. Então, é o que a gente acabou de falar. Ele não é feito apenas pelo médico, tá? Os cuidados paliativos, eles são feitos por uma equipe multidisciplinar, multiprofissional. Então, é envolvido o enfermeiro, é envolvido o médico, o técnico de enfermagem, o psicólogo, o dentista, a assistente social, entre tantos outros profissionais, tá bom? Para que esse cuidado ele seja realmente feito com o objetivo de aumento da qualidade de vida desses pacientes, né? Eles não são custosos, pelo contrário, eles tendem a reduzir os gastos do sistema de saúde. E por esse motivo, eles promovem uma melhor racionalização da assistência, tá? É um desafio muito grande da nossa equipe de enfermagem proporcionar a qualidade de vida e o conforto até a hora da morte desse paciente. Quando a gente fala de cuidados paliativos, a gente logo pensa que é um paciente no leito de morte, né? O paciente paliativo, gente, não necessariamente ele está em cuidados de fim de vida, tá? O paciente paliativo, ele pode muito bem viver anos e anos e anos e anos, tá? E tendo esse cuidado e tendo o aumento da sua qualidade de vida durante esses anos, até a hora da sua morte. Então, é muito comum e muito errado a gente pensar que o paciente em cuidados paliativos é aquele paciente que está morrendo ali na cama, tá? Muitas vezes é um paciente que está ali conversando com a gente, que está ali deambulando, que está falando, que está brincando. É um paciente em cuidado paliativo. Ele é um paciente que você pode promover qualidade de vida, tá? Isso é muito legal, é muito bacana da nossa profissão. O enfermeiro, nesse caso, ele é responsável, então, por boa parte desses cuidados que são proporcionados, né, e prestados nos cuidados paliativos. E ele se torna um precursor desses cuidados, né? Quais são os princípios, então, dos cuidados paliativos? Fornecer alívio para a dor, integrar os aspectos biopsicossocial e o espiritual, reafirmar vida e morte como os processos naturais, ajudar a viver o mais ativamente possível, oferecer o apoio para a família e para o paciente, e não apressar ou adiar a morte, tá? Esses pacientes em cuidados paliativos, muitas vezes, eles necessitam de algumas vias alternativas para o suporte clínico. Devido a condições que impossibilitam a administração, por exemplo, de medicamentos e de fluidos, né? Quais são elas? O embotamento cognitivo, náuseas e vômitos incoercíveis, aqueles pacientes que fazem quimioterapia prolongada, por obstrução do trato gastrointestinal, por exemplo, por uma neoplasia, sonolência, confusão mental, dos vozinhos lá da geriatria, que é muito comum também, dificuldade de acesso venoso, e esses pacientes, normalmente, eles sofrem muito com as punções, com as tentativas de punção sem sucesso, né, então isso causa um sofrimento, flebites, tromboses venosas e sinais flogísticos. Nesse sentido, atualmente, as técnicas de administração de fluidos e de medicamento, elas têm sido desenvolvidas e redescobertas para que se possa acrescentar, então, qualidade de vida para esses pacientes. E aí, Poder Móclise, ela chega com tudo para aumentar essa qualidade de vida, para ajudar os profissionais da saúde a promover esse conforto, para promover esse cuidado para esse paciente, tá? O que é essa hipodermóclise, então, que a gente está falando até agora?
É uma via subcutânea para administração de medicamentos e hidratação para os pacientes onde as vias oral e endovenosa já não são mais adequadas, por todos aqueles motivos que eu acabei de falar, tá? Falando um pouquinho agora sobre o histórico da hipodermóclise, para a gente entender que ela não é uma técnica nova. A hipodermóclise ela já foi utilizada há muito tempo atrás. E aí houve um break na utilização e depois voltou a ser utilizada. Lá em 1913, foi o primeiro relato de utilização da técnica em recém-nascidos e em crianças, tá? Só que, por iatrogenias, por falta de conhecimento, essa técnica foi utilizada para corrigir choque hipovolêmico, para administração de soluções hipertônicas, e por conta dessa utilização inadequada, então ela foi abolida na época, tá? Aí passou um tempo sem utilizar, e lá na década de 60, com o surgimento dos cuidados paliativos na Inglaterra, ela voltou com tudo, tá? Ela foi redescoberta, ela foi reposicionada, e aí sim ela foi entendida como uma via para a administração de medicamentos segura e eficaz. Aí falando um pouquinho dessa absorção subcutânea, né? Já que ela é uma via de absorção subcutâneas de fluidos. Vou falar um pouquinho aqui só para a gente ficar um pouquinho mais consistente sobre a nossa pele, né? A nossa pele ali, ela tem 3 camadinhas, só para a gente relembrar, tá, gente? A epiderme, né, onde ficam os nossos pelos, os nossos poros, algumas terminações nervosas. A nossa derme, logo embaixo. E logo embaixo, a nossa hipoderme, a nossa gordurinha ali, o nosso subcutâneo, que é o nosso material de trabalho com essa técnica. A absorção por essa via, ela se dá por 2 mecanismos. Primeiramente, pela difusão capilar, então a gente administra a medicação ali no subcutâneo, é feita uma difusão entre os capilares e logo depois uma perfusão no tecido. Tá? Então, é dessa forma que essa medicação é administrada e é absorvida pelo nosso subcutâneo, pela difusão capilar e pela perfusão tecidual. Visto que a gente acabou de entender o mecanismo de atuação dessa técnica, se a gente fosse... É bacana a gente puncionar uma hipodermóclise e a gente fazer uma administração de medicação nessa coxa com esse hematoma extenso. É interessante a gente fazer uma administração de alguma substância por hipodermóclise nessa perna, nas arcadas, dessa forma? Não, né, gente? Não vai. O capilar, ele não vai dar conta, né? Ele vai ter uma sobrecarga ali, ele não vai conseguir fazer uma difusão correta, nem uma perfusão, nem uma difusão correta, tá bom? Então, por mais que a hipodermóclise seja uma técnica muito simples, a gente tem que pensar muito bem quando a gente for utilizar, tá? Aqui alguns fatores, só para mostrar para vocês, alguns fatores que interferem na absorção de medicamentos por essa via, tá, gente? A carga interfere, o tamanho e a solubilidade das substâncias. Vamos entender um pouquinho melhor. As moléculas negativas, elas são absorvidas por essa via subcutânea com mais facilidade. O tamanho dessa molécula também interfere. Então, o capilar, ele é um pouco limitado. Ele não consegue ter passagem para grandes moléculas. Então, moléculas com um peso menor ou igual a 16 kilodaltons, elas são absorvidas mais facilmente. E a solubilidade também interfere. Essa via, ela aceita melhor soluções hidrossolúveis, né, soluções diluídas no meio aquoso, do que as lipossolúveis, do que na gordura, tá? Então, preferencialmente, soluções hidrossolúveis. Aqui, para exemplificar um pouquinho também, eu trouxe um gráfico de administração e progressão temporal da concentração do fármaco, tá?
Aqui são as 4 vias de administração, então a intravenosa, que é a mais comum, a intramuscular, a subcutânea e a oral. Qual é a grande sacada da via subcutânea? Ela demora mais do que a via intravenosa, por exemplo, para fazer o seu pico, né, de ação, porém, ela mantém por mais tempo, né? Eu não sei se vocês estão conseguindo observar, esse risquinho roxo é o da subcutânea, tá, gente? Então, o risquinho roxo não, perdão, o azul é o da subcutânea. Então, ele demora um pouquinho mais para fazer o pico do que a droga realizada pela via intravenosa, porém, ele mantém por muito mais o efeito da medicação, tá? Então, ele tem um tempo de ação prolongado, e, como eu falei para vocês, uma melhor tolerabilidade para soluções com pH próximo ali da neutralidade e hidrossolúveis, tá? Todos os medicamentos administrados por essa via, pessoal, eles devem estar na forma líquida ou diluídos, sendo que sempre a diluição tem que ser de pelo menos 1:1, tá? Diluído, então, é 100%. Os medicamentos que apresentam uma baixa solubilidade, então, que são lipossolúveis, eles podem ocasionar mais danos aos tecidos, tá? As soluções com pH menor que 2 ou maior que 11, elas também apresentam um risco um pouquinho aumentado de irritação local, de precipitação da substância. Então, por esse motivo, elas não são indicadas para infusão nessa via. Eu vou dar alguns exemplos para vocês agora. O diazepam, o diclofenaco, a fenitoína, alguns eletrólitos não diluídos, né? A gente acabou de falar que ele precisa ser diluído 100%. Soluções com alto teor de glicose, então um teor de glicose acima de 5%. Soluções com teor de potássio acima de 20%. Soluções coloidais, sangue e hemoderivados e NPP. Lembrando, pessoal, a angulação da punção é 30 a 45 graus, tá? Depois eu vou mostrar um videozinho para ilustrar melhor, eu vou mostrar um desenho, mas a angulação da punção é sempre de 30 a 45 graus. Qual a exceção da regra? Pacientes muito emagrecidos. Então, em paciente muito emagrecido, a gente pode dar uma diminuidinha no ângulo para a punção, tá? Mas essa é a única exceção. Deve sempre haver um rodízio de local da punção, tá? Mas isso é conforme, o período é conforme a instituição estabelecer. Normalmente é de 5 a 7 dias. Aqui na nossa instituição, na Unesp, a gente usa, então, um rodízio de 5 a 7 dias, mas ele pode ficar até 10 dias, tá? Eu vou mostrar para vocês os dispositivos para serem utilizados, mas quando o dispositivo é agulhado, normalmente a gente faz o rodízio de 5 a 7 dias. E o não agulhado, ele pode permanecer até 10 dias, lembrando sempre das condições de pele e da comodidade do paciente, tá? Não é porque eu posso deixar a minha punção por 10 dias que eu não vou observar a pele do paciente todos os dias, né? Se tiver ali uma hiperemia, se o paciente reclamar que não está se sentindo muito legal, que está com um pouquinho de dor, isso não me impede de trocar antes, tá certo? A gente sempre tem que levar em consideração, primeiramente, o paciente, tá bom, gente? Para infusão contínua, deve ser utilizado a bomba de infusão contínua, né? A hipodermóclise, ela não é uma técnica para corrigir grandes volumes, tá? Lembra do mecanismo de ação? Ela precisa perfundir, ela precisa caminhar ali pelo capilar, depois ela precisa fazer aquela difusão no tecido, então é um mecanismo lento, tá? Sempre que for utilizar uma solução contínua, utilizem bomba de infusão. A escolha do calibre também do dispositivo, ela pode variar de acordo com o volume de infusão, de acordo com o que a gente vai querer ali, do que o médico vai querer, e também do subcutâneo do paciente. Se é um paciente mais gordinho, a gente pode utilizar um calibre um pouquinho maior, né?
Se o paciente é mais magrinho, a gente usa um calibre um pouquinho menor, né? A região torácica deve ser evitada nos pacientes caquéticos, tá? Ela é uma técnica muito bacana porque pode ser utilizada tanto no ambiente domiciliar como no ambiente hospitalar. Em ambiente domiciliar, sempre lembrando que o cuidador tem que ser treinado pela equipe, tá, pessoal? Não adianta a gente mandar um paciente para casa com hipodermóclise e não treinar quem vai cuidar, né? Aí a gente acaba prejudicando ao invés de dar qualidade, né? A gente acaba tirando a qualidade ao invés de proporcionar a qualidade. Aqui são os sítios de punção. Aonde que essa técnica ela pode ser aplicada? Na região deltoide, na região anterior do tórax, na região escapular, na região abdominal e na face lateral das coxas. Aqui também exemplificando que cada local, cada sítio de punção aguenta um determinado volume, gente. Então, por exemplo, a região torácica, ela suporta um volume de 250 ml em 24 horas. A região abdominal, 1.000 ml em 24 horas. Lateral das coxas, 1.500 ml em 24 horas. Passando ali para o posterior, tem a escápula, que suporta 1.000 ml em 24 horas, e o deltoide, 250 ml em 24 horas. Tá? É claro, pessoal, a gente tem que entender o paciente que a gente está lidando, né? Eu posso pegar um paciente para puncionar uma hipodermóclise de 80 quilos. Eu posso estar puncionando uma hipodermóclise num paciente de 40 quilos. Tá? Então, a gente sempre leva em consideração o paciente, tá certo? A gente tem que ter um olhar um pouco mais holístico sobre isso, tá? E não somente seguir os protocolos, tá bom, pessoal? Voltando aqui um pouquinho, eu não falei para vocês, mas a hipodermóclise, o volume estimado de líquido em 24 horas é de 1.500 ml por sítio. Então, eu posso infundir 1.500 ml por sítio de punção em 24 horas, sendo que ele pode ter até 2 sítios puncionados, tá bom? A técnica, ela pode ser feita com dispositivo agulhado e com dispositivo não agulhado. O agulhado, que a gente usa normalmente, é o scalp, que é um dispositivo barato, que tem em praticamente todas as instituições, e o não agulhado é o Intima. Nem todo local conta com o Intima, né? O Intima, ele é muito mais caro do que o Scalp, ele apresenta uma comodidade na pele muito melhor, os pacientes referem uma comodidade com o Intima muito maior do que com o Scalp, né? Porém, ele é muito mais caro, tá? Então, vai do que a instituição pode proporcionar para a gente. Se a gente pode escolher entre o dispositivo agulhado e o dispositivo não agulhado, escolha um não agulhado, tá? Ele vai ficar mais confortável, vai dar mais comodidade para esse paciente. Se eu tiver a opção de escolha e for mandar um paciente para casa com o dispositivo, também procurem escolher o não agulhado, tá bom? Principalmente em pacientes que não sejam aí tão orientados, tá? Pacientes desorientados, a gente procura, na medida do possível, colocar o Intima ao invés do scalp, tá? Desorientados, agitados, a gente vai sempre pela comodidade do paciente. Quais são as vantagens dessa técnica? Baixo custo, ele é um método muito simples, seguro, eficaz, ele proporciona um mínimo desconforto para os pacientes, favorece a funcionalidade, possui um baixo índice de infecção, possibilita alta precoce, porque ele pode ser também utilizado no domicílio, e pode ser usado para hidratação a longo prazo. Não é para corrigir choque, tá, gente? Hidratação a longo prazo. E ele também possui algumas desvantagens. Ele não tolera grandes volumes, como eu disse para vocês. É um máximo de 1.500 ml em 24 horas por sítio de punção. Lembrando que o paciente ele pode ter até 2 sítios de punção. E existe a possibilidade de reação local.
A Hypoder Mocris, então, é um método muito simples, de fácil execução, manuseio e muito menor complexidade quando a gente vai compará-la com uma punção intravenosa, né? Por esse motivo, ela pode ser realizada pela equipe médica, pelos enfermeiros e pelos técnicos de enfermagem, tá, gente? E o parecer Corém SP 31 de 2014 respalda a gente nesse sentido. Então, muitas vezes a gente consegue tirar um pouco da sobrecarga do enfermeiro, né? Porque o técnico pode funcionar e o médico pode funcionar. E se esse paciente tiver em cuidado domiciliar, o próprio cuidador pode funcionar. Olha que legal. Aqui mostrando um pouquinho para vocês, então, como é feito a punção. Aqui na ilustração é um dispositivo agulhado, tá, pessoal? Depois no vídeo vai ter um dispositivo não agulhado para mostrar. Qual é o passo a passo da técnica? A gente escolhe, primeiramente, a gente vai escolher o local de punção, né? De acordo com as condições do paciente e com a condição do subcutâneo. A gente depois vai escolher se vai funcionar com catéter agulhado ou não agulhado e o calibre, como a gente já tinha conversado antes. Vai sempre deixar esse calibre com soro fisiológico, tá? A gente sempre deixa esse calibre, esse catéter com soro fisiológico. Normalmente são 3 ml de soro fisiológico, tá? E a gente vai utilizar 1 ml para fazer o soroma nesse paciente. Então, separei meu material, já escolhi o meu local de punção, já escolhi o meu catéter, já coloquei ali o sorinho na seringa, preencho o catéter, agulhado ou não agulhado, e vou para a punção. Faço a antisepsia do local com álcool 70%, faço a prega cutânea e punciono de 30 a 45 graus, certo? Lembrando que esse ângulo ele pode ser um pouquinho diminuído dependendo do subcutâneo do paciente, mas via de regra de 30 a 45 graus. Puncionei esse paciente, acomodei o catéter. O que eu vou fazer? Eu vou dar uma aspiradinha para ver se tem retorno sanguíneo. Se tiver retorno sanguíneo, isso significa que eu peguei um vasinho. Se isso acontecer, eu saco o meu dispositivo e eu começo tudo de novo. Se quando eu puncionar, eu fizer ali o teste do refluxo e não voltar nenhum sangue, eu faço um soroma com 1 ml de soro fisiológico, então eu infundo 1 ml de soro fisiológico, vai fazer uma bolinha ali, vai fazer um soroma, eu fixo o meu catéter com um filme transparente de preferência, porque eu vou ter que avaliar ali aquele local de punção diariamente. Eu coloco os dados como data, o nome do profissional que realizou a punção, escrevo no prontuário do paciente se eu estiver numa instituição, né, hospitalar, e ali eu posso fazer a minha infusão das medicações, tá? Ou das hidratações, se for o caso. Aqui, pessoal, é um vídeo, eu vou ver se eu consigo colocar esse vídeo para vocês, que eu confesso, eu sou péssima na tecnologia, para vocês entenderem melhor como funciona. Viram o soroma ali? Esse vídeo não é meu, tá, pessoal? Mas eu achei bem interessante porque ele mostra bem certinho como é a realização da técnica. Lembra que eu falei que no meu mestrado profissional eu tive que deixar produtos? Então, um desses produtos foi o meu e-book, né, o meu manual. Caso alguém se interesse, ele está disponível pela internet e pela intranet. Depois, se vocês quiserem, eu posso deixar com a Ana o link para acesso. Lá, pessoal, esse manual ele vai conter um pouquinho da introdução, aquilo que eu falei para vocês sobre a técnica,
Vai falar um pouquinho sobre a absorção da via subcutânea, sobre as indicações e as contraindicações, as vantagens e as desvantagens. Vai mostrar novamente os sítios de punção, as medicações utilizadas, a execução da técnica, o passo a passo, porque nesse manual também está contido o POP, tá? Então, descreve certinho a técnica, se alguém tiver alguma dúvida na utilização, ele ajuda bastante, tá? Ele fala também sobre alguns cuidados de enfermagem e tira algumas dúvidas pertinentes, tá bom? Aqui acabou vindo a mais, mas são algumas medicações aí que são utilizadas por essa via. No e-book, pessoal, lá tem as medicações que podem ser utilizadas e as que não devem ser utilizadas, tá bom? Então, se vocês quiserem consultar, é um material bem bacana. E eu termino falando para vocês aqui uma frase da Cicely Saunders que eu gosto bastante, tá? Que é o eu me importo pelo fato de você ser você. Me importo até o último momento da sua vida. E faremos tudo que está ao nosso alcance, não somente para ajudar você a morrer em paz, mas também para você viver até o último dia de sua morte, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço muito novamente e eu acho que a gente já pode abrir para as perguntas. Bom, vamos lá. Voltamos aqui, né? É tão ruim quando apresenta, a gente para de ver as pessoas, né, Natália? Pois é, eu me perco aqui, viu? É tão uma sensação estranha, né? Natália, é, eu assisti a sua aula uma vez pelo Descomplicando Oncologia, né? Sim, Foi lá que eu confesso que eu trabalhei um tempo com a Alessandra na Oncomed. Em 2008, eu trabalhei com ela. E por que que quando eu assisti sua aula, eu falei assim, nossa, é uma coisa muito bacana de trazer, porque muitos profissionais, eu mesma me formei sem saber da existência da hipodermólise, né? E eu fui conhecer na Oncomed, né? Quando eu trabalhava lá, uma paciente de cuidados paliativos, era uma paciente no momento que era cuidado paliativo exclusivo, né? sim, E eu precisei funcionar. E eu acabei ficando meio perdida mesmo. E foi de uma forma, foi funcionado de uma forma empírica, como você sim, disse. Eu fui buscar um pouco da literatura. A oncologista que estava de plantão, ela sabia um pouco da técnica, e aí a gente foi fazendo, né? De forma empírica mesmo. A gente não sim. tinha um protocolo, né, de hipodermólise. E aí, quando eu vi o seu trabalho, eu falei, nossa, é muito bacana, né? E a importância de trazer o conhecimento, né? Até mesmo na formação. Porque Sim, hoje a gente fala muito. Hoje tem alguns alunos aqui que fazem parte de um grupo de estudo que a gente tem na Unilins sobre cuidados paliativos, né? Que eu até acho que comentei com você, comentou. porque esse grupo, na verdade, ele surge de uma necessidade que eu via muito sobre o entendimento dos cuidados paliativos, né? Porque hoje a gente vai se deparar em todos os locais, né? Não é só numa unidade de oncologia, numa neurologia, né? Numa clínica, uma neuro, né? De especialidades, enfim. A gente vai se deparar com esses pacientes, né? No pronto-socorro, por exemplo. Sim, Então, atualmente eu dou estágio no pronto-socorro aqui da Santa Casa. E aí a gente se depara muito com pacientes que estão em cuidados paliativos, né? E aí, quando eu vi seu trabalho, eu falei, nossa, é muito bacana, porque foi uma dificuldade minha. Na minha formação, uma dificuldade quando eu fui trabalhar, porque a gente fazia de forma empírica, né? Então, quando eu tenho sim, um protocolo, eu tenho um POP que me direciona, isso é muito bacana. Até mesmo a questão de qual medicamento que eu posso fazer, né? sim. E aí a gente fica assim, procurando qual medicamento que dá para fazer, como pode ser feito, enfim, né? Então, eu acho que é um conhecimento muito, muito importante. E aí eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz no curso, que eu já sei a resposta, mas é uma dúvida dos alunos, né?
Porque quando você fala da punção, você fala do dispositivo agulhado e o não agulhado. E Isso. o íntima realmente é uma dificuldade para a gente. Por exemplo, na nossa realidade aqui, né? Em Botucatu, nós utilizávamos o íntima na clínica, né? Mas eu vejo que muitas vezes não é a realidade de todos os serviços. Até mesmo já me deparei com um paciente no pronto-socorro que precisava funcionar o portocate, a gente não tem agulha de rubber. Então, Sim. acaba funcionando com o scalpel. E aí, a minha dúvida foi relacionada ao abocate, que é o que a Uhum. gente tem na nossa realidade de dispositivo não agulhado, né? Que eu manteria sem a agulha. E aí Isso. eu queria que você trouxesse a questão do abocate. Por que que Tá. muitas vezes não deveria ser utilizado, né? Não deve ser utilizado. É uma das E, dúvidas que eu vi. sim, entre o abocate e o scalp, a gente prefere o scalp, por mais que ele seja agulhado, porque é um dispositivo que vai ficar em contato com a pele, né, por vários dias. E ele Sim, acomoda melhor do que o abocate. Por mais que o abocate a gente consiga tirar o mandril e ele fique não agulhado, na hora de acomodar na pele, ele não é bacana. Então, ao longo desses dias, né, no passar desse tempo, ele pode causar mais fricção, ele pode até causar ali uma ferida, algum ferimento ali que não vai ser bacana. Então, o scalp, mesmo sendo agulhado, ele acomoda melhor na pele, né? Então, na hora da escolha, se você só tiver o abocate, vai fazer com abocate, né? Você não vai deixar de prestar o cuidado para o paciente por conta disso. Mas se você tiver o scalp e o abocate, prefira o scalp, tá? Porque ele vai acomodar melhor da pele, ele não vai favorecer a fricção tanto quanto o abocate, tá? É justamente por conta disso. sim. Aí foi até uma dúvida minha quando eu assisti sua palestra no Descompensando, né? E aí eu falei, pode ser que surjam, né? Sim. Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação pelo chat ou quiser abrir áudio? Alguém? Vamos, gente. Ah, acho que é a Karina. É, Karina, a Karina isso. tem uma pergunta, depois o Val colocou aqui, depois eu vou falar do Val. Pode falar, Tá. Karina. Bom, agradecer, né, a presença, falar que eu gostei bastante do assunto. Confesso que, na minha experiência de professora e enfermeira assistencial, eu já trabalhei em UTI, eu nunca presenciei por dermóprise, né? Me formei, fui conhecer depois de formada, né, realmente não tinha ideia desse procedimento. Até perdoe, assim, não é questão de ignorância mesmo, porque as pessoas vão se adequando, né, as tecnologias vão se inovando, e eu queria ouvir de você, né, pela sua experiência, o que você me fala da hipodermóclise dentro da unidade de terapia intensiva? Você pôde presenciar alguma coisa? Se usa mais o catéter central? Em qual ocasião eles utilizam, né? Queria ouvir de você. Na unidade de terapia intensiva, ela não é uma boa escolha, né? Porque são pacientes que precisam de drogas de emergência, são drogas que não vão poder ser administradas nessa via por conta da concentração, por conta da solubilidade. Não é uma via para controle de choque hipovolêmico, então a gente não vai conseguir, nem pode correr volume, né? A gente não pode correr volume para controlar o choque hipovolêmico, por exemplo, nessa via. Então, não é uma via para pacientes de terapia intensiva, tá? Não é para ser utilizado em UTI, né? Ô, Natália, a não ser, eu não sei, você Pode pode me falar. falar também. Eu já trabalhei em UTI de ter paciente em cuidados paliativos na UTI, porque Sim. a família queria que o paciente ficasse na UTI, mas ele não estava Nossa. recebendo droga, ele não estava recebendo volume, mas a família, sabe aquela coisa de que
A família queria, o médico aceitou, colocou um paciente que ele não teria indicação de ficar ali, mas Sim, ele estava na UTI. Aí eu penso, a gente não chegou a fazer hipodermóclise, mas eu penso que seria um paciente que poderia fazer nesse caso, né, na sim, UTI. nessa exceção, né? É que na verdade não é um paciente de UTI, né? Não teria que Sim, estar lá. Mas aí que eu não infundiria volume, aí poderia estar utilizando, eu penso, né? poderia. Mas não por correção. Provavelmente não, para controle da dor. O único problema desse paciente é que provavelmente ele estaria sedado, né? De repente, se ele estivesse entubado, ele estaria sedado. Aí a gente não consegue controlar a sedação pela hipodermóclise. Mas Ah, se for sim, apenas para controle de dor, para o conforto, aí com certeza. tá. O Valmir. A Karina é nossa professora também, viu? Né? Ela também é nossa professora. Muito obrigada. Eu que agradeço. O Val colocou aqui, me perdoe minha ignorância, trabalho há 20 anos na área como técnico e nunca ouvi falar, mas ele está super curioso. Mas a técnica ela pode ser utilizada no tratamento de feridas infectadas, por exemplo, para aplicação no local, eu entendi que é no local da ferida de antibiótico terapia. É isso, Val? Seria no local da ferida? Eu entendi isso. Isso mesmo, professora. Obrigada. Então, Na se poderia utilizar no local da ferida hipodermóclise verdade, e a infusão de antibiótico. tá. Não, não. Poderia até ser utilizado para infusão de antibiótico se esse paciente não tivesse um acesso venoso, em condições de acesso venoso, né? Aí sim ela poderia estar sendo puncionada para receber o antibiótico, mas não que a punção fosse realizada na ferida, para receber o antibiótico ali na ferida. A ferida, para ela ser bem tratada ali, ela teria que ter uma cobertura adequada e não o antibiótico no leito, assim, no local da lesão. Ô, Natália, e esse acesso ele pode ficar salinizado também, né? Ele deve sempre Ele ficar deve, né? Se não tiver infusão contínua, eu posso salinizar ele, né? Como um acesso. salinizado o tempo todo. Desde o momento da punção, ele já fica salinizado. Sim. Ele é todo preenchido com soro fisiológico antes da punção, para a gente não injetar, não acabar injetando ar nesse paciente, a gente preenche ele com soro fisiológico, o catéter. E aí eu estava vendo no seu manual, tem algumas medicações que não que elas já são líquidas, não precisa necessariamente da diluição. Isso. Depende da medicação, é isso? Depende da medicação, depende da medicação. E as medicações que precisam ser diluídas, aí que eu não vou saber te falar todas as medicações, eu Sim, mesmo consulto o tempo todo, né? A gente não consegue. sim. Mas, mesmo as medicações que precisam de diluição, a gente sempre tem que ver com relação ao pH, se elas vão ser diluídas em soro fisiológico ou em água destilada, e sempre no menor volume possível. A hipodermóclise é sempre menor volume possível, tá? Tanto para uma absorção de qualidade, quanto para a comodidade do paciente, né? Se a gente influir um volume muito grande, num tempo muito pequeno, ele vai sentir dor. Tá. Ô, Natália, e teria assim um volume máximo que você pode fazer em bolos Em de bolo uma vez? de Por uma exemplo, vez essa técnica? é, A gente normalmente utiliza quando vai medicar para dor, né? Que normalmente a gente faz as medicações em bolos. Mas é sempre menor que 10 ml, tá? No máximo 5, 6 ml, mas sempre procurar o mínimo de volume possível. Se passar ali de 6 ml, o ideal é que corra num equipo gravitacional lentamente. tá. Mais alguém, gente? O pessoal tá dizendo, Lohane, muito boa palestra, Simone também. Acho que muitos alunos não sabiam também, né, da existência. Por isso que eu achei super importante a gente falar hoje, né? Então, o pessoal tá comentando aqui. Excelente palestra. Acho que você tá vendo aí também, né? Muito. Mensagens. Alguém mais, gente, queria colocar alguma coisa?
Eu queria tirar uma dúvida. Pode falar, Carla. Qual que é a diferença da absorção quando é realizado a imunoglobulina e o tratamento paliativo? Quando é feito através da bomba de infusão, né? Sim. É que a imunoglobulina, a gente administra ela intravenosa, né? A gente não administra ela subcutânea. Então, é Aí que fica pela bomba de infusão. eu não vou saber qual imunoglobulina que é feita na via subcutânea. Olha, Carla, eu te digo que aí eu desconheço, tá? Eu não posso nem Tá, dizer entendi. porque eu desconheço mesmo. Aham. Mas tem uma diferença na absorção? Porque a Tem, subcutânea, o mecanismo dela é mais lento, né? mas lento. Isso. Quando é realizado na subcutânea. Isso, ela atinge um pico mais lento, ela demora um pouquinho mais para atingir o pico da medicação, mas aí o efeito dela é prolongado, Entendi. comparado à via intravenosa. Entendi. Obrigada. Obrigada. Posso fazer uma pergunta? Claro. Pode. Você disse que tem que correr bem lentinho, bem devagar, e uma quantidade mínima de medicação. Isso. Mas no caso de você utilizar uma bomba de infusão com um gotejamento bem mínimo, assim, bem lento, eu poderia, por exemplo, colocar um soro maior, no caso de 1 litro ou meio litro, por conta da bomba de infusão? Você poderia, respeitando aquele volume de 1.500 ml em 24 horas por sítio de punção. Esse paciente, ele pode ter até 2 sítios puncionados, então você consegue correr 3.000 ml em 24 horas, lembrando que isso em 2 sítios de punção, né, 1.500 e 1.500 em 24 horas. Nossa, muito interessante, não conhecia esse tipo de punção como se diz. Nunca ouvi falar, já trabalhei, né, já tem 10 anos. Infelizmente é pouco difundido, né, mas vamos difundir, pessoal. Muito legal, parabéns, professora. Obrigada. Ô, Natália, uma Oi? coisa até que é dúvida minha também que surgiu. Se eu decidir fazer 1.500 mais 1.500, só que daí eu tenho que escolher o local que aceita esse volume, que seria acho Sim. que o abdômen, não é? Sim, é assim, cada local de punção tem um volume máximo que suporta, né? O maior volume é 1.500 ml no músculo lateral da coxa, né? No vasto lateral da coxa. Então, se você quiser um volume máximo aí de 3.000 ml, você vai ter que puncionar as duas coxas para que aguente esse volume, né? Olha, eu nunca vi, né? Porque normalmente esses pacientes, eles não demandam tanto volume assim, né? Porque, na verdade, o objetivo nem é esse, né? O objetivo não é esse, exatamente. Mais o alívio da dor mesmo, né? Exatamente. É mais o conforto desse paciente e também aqueles idosos que necessitam aí de alimentação, que não conseguem mais se alimentar, né? E aí a gente utiliza a soroterapia contínua. Mas eu nunca vi os 2 sítios funcionados com 1.500 ml. Eu desconheço, eu também não vi. Sei que é possível, mas nunca vi. O Valmir, ele colocou aqui, o Val foi o da pergunta da lesão, tá? Tá. Só para resumir, essa hipodermóclise é um tratamento sob infusão por soroma? É isso? A Sempre gente vai fazer um soroma. Acho que é isso que ele quis dizer. Sempre, depois que a gente fizer a punção, a gente vai testar fazendo um soroma, né? O ideal é que não, como eu falei, não reflua, né? Não volte sangue, porque aí a gente pegou algum vasinho e alguma coisa está errada. Mas quando a gente infundir líquido no subcutâneo, vai formar um soroma. Acho que era isso que o Val queria. Tô vendo aqui se eu tô. Mais alguém tá com a mãozinha erguida? Eu tô errando aqui. Que às vezes ergue a mão e eu não consigo visualizar. Professora, boa noite.
Meu nome é Carla, sou aluna do 2º ano de enfermagem e sou técnica de enfermagem também já há 13 anos. Nunca tinha ouvido falar. E eu fiquei com 2 dúvidas assim. Quanto Sim. tempo mais ou menos o scalp pode permanecer nesse paciente? De 5 a 7 dias o agulhado e até 10 dias o não agulhado. Mas isso também vai depender se sua instituição tem um protocolo, tá? A nossa instituição aqui em Botucatu, a gente utiliza até 7 dias, tá? Porque na prática a gente viu que passando desse período, há aí um desconforto do paciente ou uma irritação no local. Então, a gente prefere deixar até 7 dias. Mas ele pode ficar, sim, existem literaturas até 10 dias. E a gente, como enfermeiro, tem autonomia, tipo, eu definir esse critério? Não precisa ser prescrito por médico? Precisa. Ah, tá. Precisa, porque ele tem que prescrever a via de administração. O que a gente pode fazer é conversar, né? Ah, tá. Conhecimento da técnica, a gente pode sim propor, E te digo mais ainda, Carla, o enfermeiro, pelo que a gente vê na prática, pelo menos aqui na nossa instituição, ele sabe mais de hipodermóclise do que o médico. Hoje em dia, o está sabendo um pouco mais, mas normalmente somos nós que propomos a técnica. Eles nem sabem direito qual é a medicação, aonde procurar, o que pode ser administrado, o que não pode. É bem bacana isso, porque a gente está levando material e a gente está levando um conhecimento novo para a equipe médica. É bem legal. Legal, obrigada. Bem interessante, Imagina. né? É mais uma coisa, assim, mais um empoderamento para a enfermagem, né? Exatamente. Natália, a professora, a Karina tinha feito uma pergunta aqui, mas é o mesmo, o mesmo da Carla. Os dispositivos agulhados ficam quantos dias? Sim. Ela foi, os pacientes suportam, né, esses dias, não geram desconforto, mas acho que foi o que você falou, que a gente também avalia o paciente como um todo, né? Se ele refere dor no local, se ele está desconfortável, né? É aquela coisa que a gente fala, que a gente tem os protocolos, que eles são importantes e eles vão nortear o atendimento, né? Mas não aqueles protocolos que a gente fala não ficar engessado nele, né? Exatamente. A gente vai ter nossas exceções, né? E acho que a gente aí avalia clinicamente, né? Como você mesmo falou na palestra. Exatamente. Se for um paciente, por exemplo, que deambula, né? Eu não vou puncionar ele no vasto lateral da coxa. Por que eu vou fazer isso com um paciente que deambula? Eu vou prejudicar o conforto dele, a comodidade dele, né? Vou puncionar no local que ele tenha mais comodidade, né? E se é um paciente consciente, se é um paciente orientado, a gente pode conversar sobre. Explicar para ele como vai ser a técnica, perguntar para ele se existe algum local onde ele prefira que seja puncionado. Olha que legal essa interação, né? É como a Ana falou, a gente não engessa, né? A gente pode trocar informações, a gente pode fazer de uma maneira para que fique melhor tanto para o profissional como para o paciente, né? Eu acho que assim, aí o nosso trabalho, a gente, me faltou a palavra aqui que eu queria dizer, mas assim, a gente consegue caminhar junto, né? A gente consegue promover a qualidade e o paciente, ele deixa de ser espectador do próprio tratamento, né? Ele vai ser também um participante ativo. Eu acho que isso é bem interessante. Ô, Natália, e em relação à sua experiência com a hipodermóclise, os pacientes, eles têm uma boa aceitação? Sim. A família também, né? Porque eu acho que também tem a questão da família, né? Porque sempre que a gente vai fazer algo que não é tão conhecido, a família vai questionar, enfim, a importância da comunicação efetiva, né? E aí, na sua experiência, há uma boa aceitação do paciente e da família? Normalmente, sim. Às vezes, alguns familiares, eles têm uma certa resistência a sair do hospital com uma punção, né? Porque aí eles não têm
a segurança de, às vezes, cuidar da forma correta em casa, ou eles acham que não vai dar certo, que vão fazer alguma coisa errada, ou que o paciente vai piorar por conta disso. É mais essa insegurança mesmo. Mas, no geral, dentro da instituição, principalmente, não existem muitas queixas, não. Pelo contrário. Bem bacana, né? Ai, muito, muito 10. Acho que tudo que leva à qualidade de vida, né? Conforto do paciente, a gente tem que levar em frente, né? Eu acho que é Sim, muito, muito bacana para o paciente. Isso é bom para a equipe, mas principalmente para o paciente, né? exatamente. Acaba não fica funcionando, tentando aquele acesso que a gente sabe que não tem, né? E aí é uma paciente que não tem também indicação de passar um acesso central somente para aliviar dor, né? Então, acho que o paciente e a família, né, ganham muito, né, Sim, com uma técnica que não tem um custo alto, né? Não precisa, não tem assim, dá para o enfermeiro, para o técnico fazer, enfim. Então é muito bacana. Acho que tem uma pergunta aqui, professor. Ah, tá. Ok. É outra, é sobre a lista de presença. Pessoal, e aí? Mais alguém para a gente finalizando? Posso finalizar? Alguém quer colocar mais alguma coisa? Tudo bem? Bom, desculpa, Natália. Natália, então, mais uma vez, eu gostaria de te agradecer, viu? Foi muito bacana mesmo. Estou super feliz. Eu acho que a gente tem que cada um fazer um pouquinho, disseminar essas informações, né, esses conhecimentos, as técnicas que muitas vezes não são divulgadas, né, e que eu acho que é essencial na formação do profissional, né? Então, agradecer mesmo a sua disponibilidade. Aí eu vou pedir depois, se você puder disponibilizar o link do e-book, porque aí eu ponho no sim. grupo do WhatsApp dos alunos, né, para eles poderem. Acredito que muitos vão querer olhar, né? Muitos ficaram curiosos, né, em relação à técnica, até mesmo para a gente ter, né, esse e-book é muito importante, porque quando a gente tiver uma dúvida, medicamento, diluição, ele ficou muito, muito bacana e eu quero parabenizar você também pelo seu trabalho, né? Desde o dia que eu assisti no Descomplicando, eu já fiquei, gostei muito do trabalho que você fez no mestrado e te parabenizar, viu? Foi muito, muito bacana. Então, acho que a gente pode finalizar. Pessoal, não esqueçam, eu disponibilizei o link de presença, tá? Não esqueçam de preencher o link de presença de vocês, tá bom? Senão não vai gerar o certificado. E acho que é isso, Natália. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, viu, Ana, a oportunidade de estar aí estudando mais um pouquinho também, porque fazia tempo que eu não dava uma olhadinha nessa aula, e eu agradeço muito você, tanto pela oportunidade de falar sobre o assunto, como esse bate-papo gostoso que a gente fez aqui, que eu acho que é super válido, né, tanto para vocês quanto para mim. Eu aprendo com isso também. Muito obrigada, viu? Obrigada mesmo. Eu que agradeço. Beijos. Beijo. Boa noite. Boa noite. Obrigada, pessoal. Muito obrigada pela presença de todos vocês, viu? Imagina, Beijo. professora. Tchau, obrigado. Tchau. Obrigada, viu, Karine? Tchau, tchau, Ana. Muito obrigada.
Não sei. Mas eu tenho pena da minha irmã. Vai ter que cuidar das meninas, dar ela sozinha, porque a mãe não tá nem aí pras filhas. Eu sei que é chato. Mas a melhor solução é ele vir embora. Isso vai evitar confusão. Mamãe, sabe pra você ficar em casa nem amanhã, nem um dia você trabalha? Um dia você trabalha, mais um dia. Ah, eu não sei como faz aqui não. Pra voltar.